Pai, obrigada, Senhor. Eu te agradeço por todas as pessoas que nesta manhã, Senhor, vieram à tua casa. Obrigada, querido Jesus. Tu és o centro das nossas vidas. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós te amamos, nós te honramos, nós te glorificamos. O teu grande sacrifício, Senhor, é aquilo que nós celebramos na Páscoa. Por isso, Senhor Jesus, nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade por tudo aquilo, Senhor, que tens feito nas nossas vidas, estás a fazer e continuarás a fazer. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa saúde, Tu és a nossa salvação, Tu és tudo para nós, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, entregamos todo o louvor que só a Ti é devido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Silêncio no tribunal. Este não é um tribunal comum. Hoje não estamos aqui para julgar um simples caso humano. Aqui revela-se o destino da eternidade. Um dia, todos nós estaremos diante deste tribunal. Não haverá advogados, não haverá testemunhas para nos defender, não haverá desculpas. Porque neste dia tudo será revelado. Cada palavra, cada escolha, cada oportunidade que tivemos e deixamos passar. Riquezas não terão valor. Fama não terá poder. Religião não será suficiente. Haverá apenas uma pergunta ecoando neste tribunal: o que fizeste com Jesus? Mas essa decisão não será tomada naquele dia. Ela é tomada hoje. Que este julgamento comece, não para condenar, mas para lembrar que a eternidade está mais perto do que nós imaginamos. Que comece o julgamento. Processo 134.546. Beatriz Ramos Silva. Beatriz Ramos Silva. Mentiste 397.372 vezes. Desobedeceste aos teus pais 123.567 vezes. Falaste mal de alguém 49.456 vezes. Julgaste outra pessoa 2.345 vezes.
tiveste um total de 65.434 pensamentos impuros. Pelos pecados aqui apresentados, a condenação é culpada. És minha! Não! Minha! Trago-na! Porquê que não me avistastes? Porquê que não me avisaste? Não, ajuda-me! Não, desculpa, não quero, Senhor! Não, Senhor, desculpa! Não quero! Desculpem! Não! Ajudem! Não! Desculpa! Não quero! Desculpa! É tarde demais! Processo 134.547. André Filipe dos Santos. André Filipe dos Santos. Mentiste 395 vezes. Foste egoísta 876 vezes. Julgaste outra pessoa 1543 vezes. Tiveste um total de 897 pensamentos impuros. Apesar de todos os pecados aqui apresentados, André Filipe dos Santos, não me cabe a mim condenar-te. Não! Porquê? Quem pagou o preço? Anda, levanta-te ao rei! Ai, crucificam! Crucificam! Vai, anda, levanta-te! Ai, Não eras rei? ai, Crucifica-o! Crucifica-o! crucificam! Crucificam! Ai, Vai! Vai! Não! Não eras rei? Não, consegues andar?
Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos lá. Enterrado na minha dor, eu buscava o Salvador e renasci. Vamos lá! Quando eu te conheci, sem vigor era o meu viver, o meu pecado quis esconder e renasci. Quando eu te conheci, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Pela graça eu salvo sou, o teu amor me libertou e renasci. E quando eu te conheci, tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. As palmas! Vamos lá. Do meu pecado me libertaste, pela tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora eu sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. As palmas de novo, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Do meu pecado me libertaste, pela tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora eu sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora eu vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me
Aleluia, bom dia, igreja. Podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. As emoções estão ao rubro. Pudera. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1. Oh, glória a Deus. Versículo 18 e versículo 19. Irmãos, isso é motivo de regozijo e mais do que isso, é motivo de gratidão. O alto preço foi pago naquela cruz. E se você não for grato, e em seu coração não tiver essa gratidão genuína, permita-me com todo respeito, você precisa nascer de novo. Pedro diz assim, versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro afirma que a salvação e a liberdade espiritual do cristão foi obtida através do sangue de Jesus. Houve um alto preço. E Pedro diz que não foi prata, nem ouro, não foi coisas corruptíveis. O alto preço foi pago com o sangue de Jesus Cristo, por causa do nosso pecado. Ele pagou o alto preço. Não existe nada nesta terra que possa invalidar aquilo que Ele fez por causa de mim e de ti. Ele pagou o alto preço. E hoje, nós podemos nos orgulharmos, com coração grato, como eu já disse. E a Bíblia nos declara que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, você sabe o que isso significa? Ser propriedade exclusiva de Deus. Exclusividade. A Bíblia vai nos dizer que nós temos algumas características a respeito desta palavra exclusividade de Deus. É muito fácil o homem rejeitar e condenar. Não. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje eu repito, todos nós somos propriedade exclusiva de Deus. E não só isso, a Bíblia vai nos dizer que Ele com o seu sangue comprou povos, tribos, línguas e nações com o seu sangue. Diga comigo, eu sou especial para Deus. Aleluias. Aleluias. No capítulo 2, está aqui algumas características de um povo exclusivo de Deus. No versículo 9 até o versículo 2, Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o 10 diz assim: não apague, senão ninguém me vê, por favor. Vós que em outros tempos não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluias. Que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Antigamente, quando nós não conhecíamos a Deus, nós não fazíamos parte do povo de Deus. Por tradições dos nossos pais,
nós seguíamos o outro caminho. Você confessou Jesus. O alto preço foi pago naquela cruz. Hoje, você é propriedade divina. Um povo separado para Deus. Você não consegue ver como Deus te vê. Todos nós somos especiais para Deus. Por isso, nesta manhã, eu quero te alertar, nessa breve palavra de oferta. Na história não houve oferta maior do que esta. O próprio Deus enviou o seu Filho para nos salvar. A maior oferta da história. Reflita um pouco sobre isso, irmãos. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Significa dizer que tudo o que te pertence, entre aspas, pertence. Vocês sabem muito bem. Somos apenas gestores aqui. Gestores. Propriedade exclusiva de Deus. Debaixo desta palavra, com seu coração voluntário, eu quero orar contigo nesta manhã. Nós vamos semear na casa de Deus, entendendo os princípios da palavra de Deus, e entendermos tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós não merecíamos nada, não houve motivo algum da nossa parte, mas Ele nos amou com um amor incondicional e veio nos resgatar neste tempo. É justamente neste tempo que é a altura de nós trazermos à tona o grande sacrifício daquela cruz. Todos nós andávamos de costas voltadas para Deus, errantes, sem pastores, mas Ele veio nos buscar, veio nos tirar das trevas e nos colocou na luz. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã, Senhor, e como propriedade exclusiva Tua, Senhor, e com o nosso coração grato, nós iremos semear, Senhor, na Tua casa, não com tristeza, Senhor, com alegria e acima de tudo, Senhor, com gratidão. Tu foste a maior oferta, Senhor, da história, e nós iremos semear voluntariamente nesta manhã, Senhor, proclamando as Tuas bênçãos sem medidas, Senhor, sobre o Teu povo, sobre cada semente, Senhor, sobre cada oferta e sobre cada dízimo, Senhor. Nós proclamamos, Senhor, a Tua provisão, Senhor, a Tua bênção sem medida, Senhor, nesse dia tão especial, Senhor. É com amor que nós iremos semear nesta manhã, Senhor. Receba das nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Está abençoado. Vamos semear. Passem o cesto, por favor. Se você quiser fazer MBA, nós também temos MBA. E assim que você for semeando, fique de pé, por favor. Aqueles que podem. Temor não há, oh temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo
ainda que semeares, fica de pé na casa de Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Oh, mas eu bem sei, mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, canta mais uma vez com tudo o que há em ti. Porque Ele posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, nós sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor Jesus. Sabemos que a nossa vida é toda tua, Senhor Jesus. Seja exaltado neste lugar, Senhor Jesus. Eu quero te convidar aí onde tu estás a ficar de olhos fechados. Hoje nós celebramos aquele que ressurgiu ao terceiro dia. Ele veio, Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele mostrou que a morte não é nada para o nosso Deus. E eu queria ler para ti aquilo que diz nas Escrituras. E eu queria te pedir aí de olhos fechados que nós possamos reviver esse momento em que o nosso Senhor voltou à vida. A Bíblia diz em Lucas 24: e no primeiro dia da semana de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, pararam junto delas 2 varões. E estando elas atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Muitos procuram o nosso Rei dentre os mortos, mas o nosso Rei, Ele não está lá. O mundo achava que quando Jesus foi àquela tumba, que quando Jesus foi crucificado, acabou. O inferno achou que acabou. Mas a história não acabou aí. A minha história, a tua história começou nesse momento. Versículo 6 diz: Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. E eu quero te dizer, junto com Jesus ressuscitei eu naquele dia. O meu pecado ficou lá crucificado e eu ressuscitei. E eu quero te dizer que tu também. O teu pecado ficou lá atrás, naquela cruz. E tu que disseste sim a este grande Rei, a este Senhor, tu vieste à vida com Ele. Oh Senhor Jesus, nós te agradecemos o preço tão grande que pagaste. Obrigada, Jesus, porque tu não precisavas ter pago. Tu disseste, Senhor, na tua palavra que se quisesses, Deus, se quisesses, tu tinhas enviado legiões para te salvar.
mas tu escolheste pagar o preço, Senhor Jesus. Por amor a cada um de nós, tu escolheste pagar o preço, Deus. E por isso neste dia, Jesus, seja exaltado neste lugar. Por isso neste dia recebe todo o louvor e toda a glória. Seja exaltado, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, para sempre é exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, seja exaltado, Jesus. Oh, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, oh meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar e levo minhas mãos ao
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Oh, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Oh, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, o Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Oh, ressuscitou. Digno é o Senhor, oh, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Oh, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, oh, ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Oh, canta bem alto, eu elevo minhas mãos. Levanta a tua mão para Jesus, não tenhas vergonha. Ele não se envergonhou de ti naquela cruz. Levanta bem altas as tuas mãos para Ele. Cordeiro de Deus morreu por mim. Diz bem alto. Oh, mas ressuscitou, Mas ressuscitou. digno é o Senhor, Senhor, ressuscitou, mas ressuscitou. aleluia. Levanta as tuas mãos para Jesus. Levanta as tuas mãos para Ele, fecha os teus olhos. Mesmo que seja a primeira vez que tu estás aqui nesta casa. Mesmo que seja a primeira vez que tu estás numa igreja. Nós estamos a celebrar o maior ato de amor de todo o universo, de toda a história da humanidade. Jesus Cristo, por amor, se entregou. Despiu-se da sua glória. Veio dos céus com um só propósito: morrer por mim e por ti. Oh, Espírito Deus vivo, nós te pedimos. Toca-nos com o amor de Jesus.
Que o amor de Jesus seja real nesta casa, Senhor. Que nós possamos sentir o Teu abraço. Diz-lhe a Ele que Tu o amas. Levo-me. Só entre Ti, Jesus. Ele ama ouvir a Tua voz. Diz-lhe a Ele que Tu o amas. Diz-lhe a Ele que Tu estás grato. Mas não digas isso a olhar para mim. Concentra-te nele. Fecha os teus olhos. Não te preocupes com nada que se está a passar à tua volta. Não interessa quem está ao direito, ao lado esquerdo nesta hora. Todos são importantes. Mas o mais importante de todos é Jesus. Digno. Mando sobre biqueira. Canta isso para Ele, canta. Para sempre. Elevo. Ao Cristo. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome nesta casa, nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. As palavras falham quando se trata de agradecer a Jesus o seu grande sacrifício. Na verdade, não há nenhuma palavra que possa abarcar toda a dimensão do sofrimento de Jesus. Nem há nenhuma palavra que possa abarcar toda a dimensão da sua vitória. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. A única coisa que podemos te dizer é obrigada. A única coisa que podemos te dizer é te amamos e te adoramos e rendemos a nossa vida neste altar de adoração. Que nós nunca nos esqueçamos do teu sacrifício, Senhor. Que nós nunca desvalorizemos aquilo que tu fizeste por nós. Que nós nunca percamos o verdadeiro sentido da cruz. Que nós nunca nos esqueçamos da tua paixão, dos teus sofrimentos. Que nós nunca esqueçamos, Senhor, a coroa de espinhos que tu levaste sobre a tua cabeça. As vezes que te cuspiram, as chicotadas que tu levaste em nosso lugar. Que nós nunca nos esqueçamos. Os pregos que perfuraram as tuas mãos, os teus pés. Que nós nunca nos esqueçamos a lança que perfurou o teu lado, Senhor. Ajuda-nos a viver somente para ti, Jesus, para honrar tamanho sacrifício que tu fizeste por cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta quietude, podemos nos sentar. Permanece neste espírito de adoração.
Permanece nesse espírito de adoração. Não deixes que nada venha interromper tudo aquilo que Jesus começou a fazer, na verdade, nas nossas vidas na sexta-feira. Foi maravilhoso. A presença de Jesus fez-se sentir nesta casa. Alguns não puderam estar e nós vamos voltar ligeiramente atrás para que todos possam compreender aquilo que nós estamos a celebrar. Há cerca de 2000 anos atrás, Cristo, Jesus, entregou-se por cada um de nós. E quando Ele estava a sofrer, quando Ele estava a caminho da cruz e sobretudo, quando Ele foi crucificado e levantado e ali ficou suspenso entre os céus e a terra, o profeta Isaías, ele teve uma visão 600 anos antes de Cristo. Ele profetizou a respeito desse sofrimento. E ele dizia assim, Isaías 52:14, ele dizia assim: como pasmaram muitos à vista de Jesus, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Ele estava totalmente desfigurado pelo sofrimento que ele estava a carregar. Isaías 53, o profeta continua, a partir do versículo 2, eu vou ler. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Alguns ainda hoje não fazem caso do sacrifício de Jesus. Mas nós fazemos. Posso ouvir um amém? Verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matador. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Morreu com 33 anos. Queria dizer esta mensagem que ele iria morrer antes do tempo normal. Pela transgressão do meu povo foi Jesus atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca houve injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Versículo 11, vamos voltar ao 11, e diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito.
Hebreus capítulo 12. Vamos deixar que a palavra ministre ao nosso coração. Posso ouvir uma amém? Que palavras falar quando se trata do sacrifício de Jesus? As palavras humanas falham. Quem conhece isso? Pode dizer um amém? As palavras humanas falham. Ali diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Agora em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus Cristo, o que nós acabamos de ler, ele sofreu por mim e por ti. Pelo nosso pecado, foi Jesus condenado. Amém? Pela nossa iniquidade, foi que ele deixou-se levar pelos homens. Muito bem, não é? Os nossos jovens, eles fizeram, as nossas crianças, muito bem. Quando Jesus vem, ele vem porque ele se entrega, porque a qualquer momento ele tinha poder para sair do sofrimento. Mas ele não fez isso, ele podia ter feito. Deus tem todo o poder que há no céu e na terra. Mas quando Jesus estava a ser julgado pelos homens naquela noite, não é? Que nós tão bem vivemos aqui na última ceia, ele sabia claramente o que ia acontecer, ele sai da ceia, vai para o Getsémani, ele começa a orar e diz que o suor se transforma em grandes gotas de sangue, não é? A ciência explica isso. Tal era o sofrimento, ele sabia o que ia sofrer, Jesus sabia, não foi apanhado de surpresa. Desde o dia em que ele saiu do céu, ele sabia o que ia acontecer. Naquele dia, escolhido por Deus, ele iria ser traído por alguém que ele próprio escolheu, Judas, não é? Ele sabia. E quando Judas entra, ele está a clamar ao Pai: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade prevaleça. Porque Jesus sabia que não ia ser fácil. Claro que não ia ser fácil. Ele iria levar sobre ele o pecado de todo o mundo. Ele iria levar sobre ele a iniquidade de todo o mundo. Ele iria levar sobre ele as enfermidades de todo o mundo, as dores de todo o mundo. Tudo iria cair sobre Jesus naquela cruz. Ele sabe claramente, ele conhece o poder que tem, mas ele decide claramente submeter-se à vontade do Pai. O sofrimento e a agonia eram tal que ele começa a deitar aquelas gotas de suor que se transformam em sangue. O stress era tão grande, o pavor, a Bíblia fala nisso, é só ler os relatos dos evangelhos. E de repente ali vem Judas e dá-lhe um beijo, e ele diz: Judas, com um beijo traz o Filho de Deus? Jesus sabia o que estava a acontecer, ele nunca foi apanhado de surpresa. E então ele é preso porque ele quer. E diz que um deles puxa de uma espada e corta a orelha de um dos guardas. E Jesus, olhando, disse: não. Ele não disse isso nesta altura, mas uns dias antes ele havia dito: vocês não sabem de que espírito sois. Esse não é o meu espírito. Eu não vim para matar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então diz que Jesus, ele toca na orelha daquele servo, daquele soldado, Malco era o seu nome, e sara aquela orelha, não é? Olha o amor. Estavam ali para lhe fazer mal, mas ele, mesmo assim, ele restaura completamente aquele soldado.
Então levam Jesus para ser julgado pelos homens, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez todas as coisas, que fez o universo, fez os planetas, fez toda a criação, fez o homem. Eu não sei como é possível, não sei, não consigo sequer expressar como é que é possível alguém tão grande submeter-se daquela forma. E ali nós sabemos, ele é julgado, ele é condenado, ele é chicoteado, cuspiram nele, gozaram. Então és o Filho de Deus? Então não dizias que és o Filho de Deus? Desce dessa cruz se és o Filho de Deus? Então não dizias que Deus te amava? Então, porquê é que ele agora não dizias que ele era o teu pai? Então ele deixa de sofrer? E quando o pecado e toda a maldade que existe no mundo cai sobre Jesus, o Espírito Santo teve que se afastar, porque senão Jesus nunca morreria. Então o Espírito de Deus por momentos deixa Jesus, não é? E diz que Jesus, eu imagino essa hora como a hora de maior sofrimento, mais do que todos os sofrimentos físicos. É quando o Espírito de Deus tem que se afastar de Jesus para que Ele possa morrer em meu lugar e em teu lugar. E ele clama e diz: Deus meu, porque me desamparaste? Aqui é um clamor de alguém desesperado. Ele vivia cheio da glória de Deus. Ele já se tinha humilhado, despindo-se da glória e fazendo-se homem, mas depois diz, e agora humilha-se novamente, indo até à morte e morte de cruz. Então ele é levantado como um malfeitor e morre uma morte de maldição, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E nós sabemos que após a morte, Jesus, Ele vai pagar o nosso preço do nosso pecado. Mas Isaías diz que havia alguma coisa que o fez prosseguir. Isaías diz que havia algum incentivo e que no fim de tudo Ele se alegrou com o trabalho da sua alma. E quando nós chegamos aqui a Hebreus, diz que olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então Jesus, havia uma recompensa. E Jesus, no meio de todo o sofrimento, um dia nós podemos perguntar-lhe, mas eu imagino que ele via para além das dores. Difícil. Se alguém nesta casa já padeceu dores, sabe quão difícil é ver além das dores? É muito difícil sofrer dores. Muito difícil. Muito difícil. Mas ele sofreu todas as dores, mas ele via além das dores. Ele via além do seu sofrimento. Ele via além daqueles pregos que o seguravam. Ele via além de tudo aquilo, do seu sangue a escorrer, de tudo aquilo que estava a acontecer com o seu corpo. Ele estava num processo de morte, como qualquer um de nós. Na terra passa, ele era homem como nós, ele fez-se homem. Mas ele conseguia, naquela hora da sua morte, ver além. E alguma coisa lhe estava a dar força para ele continuar e não desistir. Essa coisa não é uma coisa. Essa coisa sou eu e és tu. E o que é que ele via na cruz? Qual era a recompensa? Qual era o gozo? O que é que ele estava a ver? Ele estava a ver a tua cura, ele estava a ver a tua salvação, ele estava a ver a tua libertação, ele estava a ver-te a ti. Eu gosto tanto de imaginar Jesus, desde que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu gosto de imaginar Jesus naquela cruz e ele pensava em mim. Ele pensava em mim. Porque se ele não pensasse em mim naquele dia, eu não estava aqui hoje. E ele pensou em ti, porque se ele não tivesse pensado em ti, tu não estavas aqui hoje sentado. Não importa a vida que estás a viver hoje. Alguns estão absolutamente consagrados para Cristo, a servir a Jesus, fervorosos. Alguns não estão. Alguns, se calhar, ainda nem entregaram a vida a Jesus. Alguns, se calhar, ainda nem consagraram a sua vida a Cristo. Mas, no entanto, aqui estão hoje. E porquê? Porque naquele dia, Jesus
viu-te naquela cruz. E há um amor eterno que ecoa por todas as gerações, até ao último dia. E esse amor vai chamando o nome de cada um de nós. Jesus não desistiu do seu sofrimento porque Ele nos viu. Ele quer dizer, podes andar para onde quiseres, Ele não vai desistir de ti. Ele estará sempre de braços abertos para que tu venhas e te rendas aos seus pés. Posso ouvir um aleluia? Mas a história não termina aqui, nós sabemos, a Sarinha já leu. Sarinha, corajosamente. Estou com receio que ela tenha aqui o Samuel a cantar como ela cantou. Que o Samuel ainda nasce aqui, nasce logo abençoado. Mas os sofrimentos de Cristo não foram o final da história. Posso ouvir um amém? Diz comigo, ao terceiro dia, à hora marcada, no relógio eterno de Deus, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Diz um aleluia bem alto, aleluia! 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 E olha, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo tem uma revelação, como sempre, tremenda. E no Romanos capítulo 6, a partir do versículo 9, ele vai dizer assim: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, diz bem alto comigo, já não morre. Aleluia! A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive. Escuta, anda para trás, Pedro, anda para trás. Aleluia! A morte foi vencida. A ressurreição de Jesus Cristo foi muito mais do que um milagre. Lázaro, ao fim de 4 dias, foi ressuscitado, foi um milagre. Um grande milagre. Mas a ressurreição de Cristo, ela não foi só um milagre, foi uma vitória sobre a morte, foi uma vitória sobre o pecado, foi a vitória sobre a doença, foi a vitória sobre as maldições, foi a vitória total de Cristo. Aleluia! Aleluia! Por isso nós hoje temos motivos para celebrar. Posso ouvir um amém? Olha para o teu irmão e diz, faz um sorriso, tens razões para estares feliz. Jesus está vivo! Aleluia! E Ele está vivo para todo sempre. A morte foi tragada na vitória. Aleluia! Não diz assim o cântico de vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu. Aleluia! Eu já estou a ficar tão contente, tenho nada a sair daqui a correr a correr de felicidade, porque eu gosto de correr, irmãos. Não é a fugir. Aleluia. Ele está vivo. Versículo 11. E agora lê bem alto comigo. Assim, também eu. Vamos falar para nós. Diz, assim, também eu considero-me morta para o pecado, mas viva para Deus, em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia! Aleluia! A Páscoa não são amêndoas, não é coelhinhos, não é ovos. A Páscoa é a morte e a ressurreição daquele que está vivo para todo sempre. Aleluia! E agora aqui diz, tu já tens Cristo no teu coração. Aqueles que já entregaram a vida a Cristo, aqueles que verdadeiramente se renderam aos pés da cruz, compreenderam o sentido, o significado, que Jesus morreu pelo meu pecado. Fui eu que crucifiquei Jesus. Não, eu não posso dizer que foram outros. Nunca posso dizer isso. E sempre que eu falho, eu fico tão triste, tão triste, tão triste. Porque eu sei, sempre que eu estou a falhar, eu estou a crucificar Jesus. Então eu não preciso culpar ninguém. Ninguém é pior do que eu. Eu sou tão culpada como aqueles soldados que crucificaram o nosso Senhor. Não é?
Mas aqui diz alguma coisa: se tu já rendeste a vida a Cristo, se tu já tens Jesus no teu coração, se entendeste o que é o verdadeiro sacrifício, porque é que Jesus veio à terra e porque é tão importante tu entregares a tua vida àquele único que possui a própria vida. Então a Bíblia diz que tu estás morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mas eu estou viva desde há mais de meio século para trás. Não é? Eu já nasci há alguns anos. Ele também está vivo há uns 25 anos, pá, aí 26, não sei, 24, quantos anos tens? Ai, 27. Há 27 anos ele está vivo. Há quantos anos tu estás vivo nesta terra? Mas vivo para Deus é outra coisa. É? Eles representaram bem o que vai acontecer um dia. Nos tribunais eternos, está escrito, todos nós vamos padecer um julgamento e não vamos ter lá o nosso advogado para nos defender. Não vai lá estar o senhor doutor Diogo Guerreiro, não. A gente gostava, mas não vai estar. Não era? Era bom, mas não vai estar. Na verdade não vai estar ninguém. Estamos nós e os livros da vida. Tens Cristo? O preço está pago. Não tens Cristo? Tarde demais. Então, assim vós também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é a minha vida, é a tua vida. Se ainda não entregaste a vida a Ele, falo urgentemente. Posso ouvir uma mãe? Então, se nós estamos vivos para Deus, e agora nós vamos para a conclusão, presta só mais um pouco de atenção. Nós estamos vivos para Deus. Porquê? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Eu te quero dizer que nós temos uma grande missão. Põe a mão assim no teu peito e diz: eu tenho uma grande missão. Eu tenho um grande propósito para a minha vida. Vamos lá voltar, pastor Ramon. Hoje acertou em cheio, como sempre. Não é hoje, é sempre. 1 de Pedro. Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Acredita? Quando eu me converti, este versículo falava tanto ao meu coração. Há aqueles versículos que falam muito ao nosso coração, não é? Há um conjunto de versículos que fala, aquilo entra mesmo na nossa alma. E este então, para mim, eu sentia-me tão feliz, não é? Eu sei o que é entrar na igreja uma pessoa e sair outra. Eu já vos falei, sei perfeitamente o que é Jesus mudar a minha vida num só instante. Quando entrei, era só trevas. Quando saí, era só luz. Quando entrei, era só confusão, perturbação, tristeza, depressão, pior, opressão. Mas quando saí, era alegria, era paz, era vida. Meu Deus! De repente, tudo muda e nós vemos tudo diferente. E eu lembro-me o meu namorado me ia buscar a casa para irmos para a igreja e era muito longe, como eu já vos partilhei, era, sei lá, 50 quilómetros da minha casa à igreja, não é? 50 mais ou menos, era aí, não é? A gente fazia muitos quilómetros, especialmente o namorado, não é? Porque as senhoras só andam... É verdade, aí levava, trazia. Mas a gente servia a Jesus com muito amor e alegria, como ainda hoje. E eu lembro-me, quando eu ia a caminho da igreja, eu só via luz, eu só via alegria. Meu Deus, eu só queria que aquela viagem passasse num segundo, porque eu queria estar naquele lugar todos os dias. Eu só queria estar naquela casa a louvar a Jesus, a ouvir a palavra de Deus. Se aquilo tivesse reuniões de segunda, se fosse 24 vezes 7, eu estaria lá 24 vezes 7 todos os dias. Mas eu lembro-me da imagem que eu tinha dentro de mim. Era como se eu tivesse, quando eu comecei, era nova convertida. Eu sei que Deus está em todo o lugar, todos nós sabemos, Deus é omnipresente, mas Deus não se manifesta em todo o lugar. Não, isso não. E também não se manifesta a todas as pessoas, não. E quando eu estava a ir, eu via aquela coisa linda de luz. Ai, meu Deus, que alegria. 1 Pedro 2,9 diz assim, lê bem alto comigo, mas vós... não, vamos falar todos para nós. Mas eu sou geração eleita. Eu
sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo adquirido. Aleluia! Só estas características devem nos abanar. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa e somos povo adquirido, não com prata, não com ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Aleluia! Foi esse sangue que nos resgatou, foi esse sangue que nos comprou. E agora somos geração eleita, mas o quê? Como? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho de especial? O que é que eu sou? Não sou brilhante, não tenho aí um QI de Einstein de 200, não conquistei assim, não fui à lua, não fiz nada. Porquê é que eu sou geração eleita? Porque naquela cruz, Jesus disse assim, Marta. Jesus disse, Rafaela, Jéssica, Isabel, Esther, Emira, Soninha. Jesus já dizia Soninha, não dizia Sónia. Soninha, anda para o meu reino. Mas para quê? Agora qual é a minha grande missão? Qual é o grande propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu já vos tenho falado, alguns sabem, quando estamos aqui à quinta-feira, alguma coisa aconteceu desde o início deste ano. Os que são céticos, perdoem-me o que eu vou dizer, mas aqueles que acreditam, ouçam. Desde que começou o ano, na viragem deste ano, sempre que estamos normais e de repente eu começo a sentir o vento a soprar. E quando estávamos a ler este versículo, agora mesmo começou o vento a soprar aqui. Senti uma... A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente um vento veemente e impetuoso encheu a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo e todos foram batizados pelo Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia. O Espírito Santo manifesta-se de muitas formas. Então tu tens uma grande missão. Tu não eras povo, sim, vivias na terra, mas não eras povo de Deus. E agora tu tens a misericórdia, tu és povo de Deus e tu tens uma grande missão. E eu pergunto, qual será a maior prenda que nós podemos dar a Jesus? Qual será a forma mais maravilhosa de nós honrarmos este sacrifício tão grande feito por nós? Qual será? Bom, em primeiro lugar, dar-lhe o nosso coração. Claro, a nossa vida por inteiro. Mas espera, o que é que eu vou dar a Jesus? A única coisa e o que mais Jesus ama e o que Ele mais quer é a vida das pessoas. Posso ouvir uma mãe? A vida das pessoas. Que vida das pessoas? Então o que é que eu tenho que fazer? Estudar a palavra, vir à igreja, ler mais, orar, gastar tempo com Jesus. Senhor, ensina-me. Ensina-me. Aqui diz, olha, tu tens que anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes tu eras cego, agora tu vês. E agora que tu estás na luz, tu tens uma grande missão, anunciar as virtudes de Cristo. Falar de Jesus, tu tens boas novas para dar. Olha, Jesus ama-te, Jesus morreu por ti, Jesus tem uma nova vida para te dar. Olha, sabes uma coisa, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Há uma coisa nova que Deus tem para ti, há uma vida, não é? Está tudo escrito nos livros, Salmo 139, já foi tudo escrito antes de tu nasceres. Tu tens que viver aquela vida. Ele te ama radicalmente. Ele deixou-se morrer por ti. Olha, pelas suas feridas fostes sarados, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Aleluia. Tanta gente perturbada, tu não tens paz na tua vida, tu andas oprimido, deprimido, psicólogo, psiquiatra, tudo, seja lá o que for, de médico em médico. Sabes uma coisa?
Deus dá sabedoria aos homens para nos ajudar, mas eu te quero denunciar um caminho mais excelente, que é o caminho da cruz. Aleluia! Aquele que morreu para te curar, salvar e libertar. Fisicamente e na tua mente, Ele tem uma coisa nova para ti. Então tu tens boas novas. Tens boas novas para dar. Qual é a minha grande missão? Anunciar as virtudes de Cristo. Levanta a tua mão e diz: qual é a minha grande missão? Anunciar a Cristo a todas as pessoas que se cruzam comigo. Aleluia! E eu vou terminar com 2 palavras de Cristo. Uma está em Marcos capítulo 16, tantos conhecem, mas está na hora, não é de conhecê-la, é de vivê-la. Aleluia! Marcos capítulo 16, vamos ler todos juntos. E disse-lhes, vamos ler todos juntos, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... E agora a missão: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. O que é que diz lá? Expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Aleluia! Olha a tua grande missão. Palavras de Cristo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu quero te falar de uma coisa. No momento em que tu abraças a tua grande missão, anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a presença real de Cristo se faz sentir na tua vida. Olha, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Escuta, o Senhor estava no céu. Mas, no entanto, diz que era uma parceria, não é? Eles iam e Jesus cooperava. Eles oravam e Jesus cooperava. Eles expulsavam os demónios e Jesus fazia. Quer dizer, parecia que Jesus estava ali com eles, mas não parecia. Jesus estava, porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Queres a presença real de Cristo? Olha, abraça a tua grande missão. E no fim de tudo, quando isto, Pedrinho, não tens este, mas eu vou ler na mesma. Quando isto tudo terminar, não é? Quando o cordão de prata se quebrar, como dizem em Provérbios, Eclesiastes. Está a falar da morte, vocês vão lá ler no final, há ali uma descrição da morte incrível, e depois diz que quando o cordão de prata se quebrar, aquele fio que te agarra à vida, ou seja, no dia em que nós subirmos, aquele dia que ninguém sabe o dia e a hora, então vai acontecer o seguinte: Jesus, do lado da eternidade, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Aleluia! Fica de pé na casa de Deus. Aleluia! Levanta as tuas mãos para Ele. Agora não te distraia com nada. Fecha os teus olhos. Oh, chegará o dia em que cada um de nós vai passar para a eternidade, e nesse dia nós temos que estar preparados para ver Jesus. Nesse dia a nossa vida vai passar à nossa frente como um livro. Tudo o que fizemos, tudo o que falamos estará diante dos nossos olhos, e só haverá alguém que nos pode dizer que não somos condenados: é Jesus Cristo. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Deus vive, eu te peço agora, vem falar ao nosso coração. Nós precisamos de Ti aqui, Senhor. Muitos de nós precisamos nos arrepender. Todos nós, Senhor, na verdade. Todos nós precisamos nos arrepender diante dEle. Cada um no seu nível, cada um na sua medida. Não chegamos ao fim. Ainda não chegamos ao fim. Ainda não chegamos ao fim. Então, nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu te peço que te concentres somente em Jesus. Somente em Cristo. Somente em Cristo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que é o Cristo. E hoje tu estás a ter conhecimento da palavra de Deus, do plano da salvação. A humanidade caminha a passos largos para um desfecho. Os sinais estão todos aí. E só quem não conhece a Bíblia é que pode pensar que tudo o que está a acontecer são casualidades. Não são, está tudo escrito. Não há casualidades. E aquilo que eu te quero dizer é que Cristo hoje está a bater à porta do teu coração para tu entrares num nível de consagração maior. Eu tenho a certeza que todos nós, a começar por mim, podemos lhe dar mais de nós. Mais de nós. Alguns que eu não conheço poderão ainda nem sequer ter entregue a sua vida a Jesus. Nós vamos orar para isso. Outros que eu conheço, já entregamos a vida a Cristo. Mas podemos estar distraídos como Marta. Não é tempo de andar distraídos, irmãos. Fechem os vossos olhos, por favor. Vamos deixar que o Espírito Santo fale ao vosso coração. E depois de nós louvarmos um pouco, suavemente, muito suavemente, nós vamos orar. E eu convido aqueles que quiserem orar para se consagrar a Jesus, a fazê-lo comigo. Pode ser o digno, é o Cordeiro. Suave, suave. Filho de Deus, que tira o pecado, o Messias adorado, esperado por nós. Aleluia, quão precioso. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso.
Filho de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Aleluia. quão precioso, Cordeiro de Deus. Vamos cantar, filho. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Glória a ti, Jesus, nós te amamos, Senhor. Quão precioso, Começa a cantar para Ele. Cordeiro de Deus. Eleva a tua voz ao Rei dos Reis. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Só a igreja, dá aí o tom, filho. Só a igreja. Diz bem alto agora. Canta para Ele. Ele ama ouvir a igreja. Levanta a voz bem alto. que tira o pecado. Isso, isto. Levanta a tua voz sem vergonha. Messias adorado, esperado por nós. Levanta a mão bem alto para Ele. Ele está a ver tudo, Ele está a passar o nosso meio. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Um Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Levanta a tua mão para Ele, fecha os teus olhos e se tu quiseres consagrar-te para Cristo, repete esta oração após mim, por favor. E diz comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero agradecer-te porque não desististe de mim. Obrigado, Jesus, porque suportaste a dor em meu lugar. Obrigado, Jesus, porque suportaste a humilhação e o sofrimento. Obrigado, Jesus, porque na cruz pagaste o preço que eu mesmo deveria pagar. Nesta manhã, de livre vontade, eu consagro a minha vida a Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, Jesus. Eu declaro, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu consagro o meu coração, as minhas decisões e o meu caminho somente a Ti. Eu entrego-te tudo, Senhor. Os meus planos, os meus sonhos, a minha vontade. Muda-me, Senhor.
e ensina-me a viver de uma forma digna do teu amor e da tua obra, do sacrifício daquela cruz. Ajuda-me, Senhor, a honrar-te todos os dias da minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com as minhas palavras. E usa-me, Senhor, para a tua glória. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Que não eu viva mais só para mim, mas que eu viva para aquele que morreu e ressuscitou por mim ao terceiro dia, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Cordeiro de Deus. Canta para Ele, canta para Ele, canta para Ele, canta para Ele. Oh, Ramando Souribiki. Canta para Ele. Canta para Ele. Levanta a tua mão bem alto. O bom precioso. Quão precioso, tão precioso. Quão precioso. Quão precioso. Aleluia. Quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Oh, Ramando Souribiki, Quão precioso, Cordeiro de Deus. Pai, eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, que nesta manhã está a consagrar a sua vida neste altar de adoração, Senhor. Estas palavras, elas estão a ecoar pela eternidade, Senhor. Os anjos são testemunhas, o teu Espírito é testemunha. Mas também, Senhor, todas essas forças das trevas que nos têm querido prender e impedir alguns de avançar, hoje ouviram testemunho das suas bocas. Guarda, Senhor, como tu dizias, eu uno a minha fé à tua oração. Guarda-os, Senhor, em teu nome. Esconde-os na palma das tuas mãos. Guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor, aqueles que tu nos deste. Guarda, Senhor, as nossas casas, Deus, em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas. E não permitas, Senhor, que nós andemos distraídos, atarefados com aquilo que não produz vida, Senhor. Ajuda-nos a lembrar-nos de Ti, não só na Páscoa, Senhor, mas todos os dias, até aquele dia e hora em que Tu nos virás buscar a esta terra, Senhor. E nesse dia, nós vamos correr para Ti, nos vamos ajoelhar diante de Ti, Senhor. E as palavras que nós queremos ouvir: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. A minha paz vos dou, disse Jesus. O príncipe da paz, Ele está nesta casa. Recebe paz. Recebe cura, recebe vida em nome de Jesus. Esta é uma manhã muito especial. Na nossa igreja irá partir pela primeira vez um missionário, uma missionária. Daqui a bocado, pelas 6 da tarde, a Madalena vai partir, irá para as Filipinas, onde estará 14 dias numa missão. Amém. Ela e uma equipa. O seu noivo e uma equipa.
Filipinas não é... Vai correr tudo bem em nome de Jesus. Não é ali, ir até ali, a Tavira. Então nós pedimos à igreja que fique em oração. Amém? Desde que a Madalena foi fazer o seu curso de medicina, o grande objetivo da vida dela era fazer missões. E que chegou o dia, chegou a hora. E nós vamos enviá-la. Eu peço-vos que ela chegará às Filipinas na terça-feira, a viagem é muito longa. A primeira parte da viagem será na zona mais perigosa. A segunda parte da viagem será na zona menos perigosa. Então, depois nós vamos informando como está. Quando ela for para a zona menos perigosa, intensifiquem as vossas orações por ela, pelo grupo todo que vai, pelas missões que vão fazer, para que Deus envie os seus anjos para que se acampem ao redor de cada um deles e ninguém levantará nada para os magoar, prejudicar ou outras coisas em nome de Jesus. Peço-vos que orem por eles todos os dias, durante 14 dias, por favor, e lembrem-se da Madalena, amém? Isso é muito emocional para nós, é uma alegria. Só Deus organizou isto, num dia como o de hoje, em que estamos a falar do grande missão. Não é? Um de nós vai. Mas ela leva todos nós no coração e, sobretudo, o grande amor de Jesus. Isso é muito emocionante para nós. Eu vou pedir ao pastor Ramon se ora por ela, por favor. Alguém fora da família é mais fácil. E ungido de Deus, amém? Estenda as vossas mãos, por favor, irmãos. Pai, em nome de Jesus, é chegado o tempo, Senhor. Tu és o dono do tempo, Pai. Em concordância, Senhor, com meus irmãos nesta manhã, e diante da Tua bendita presença, Senhor, nós proclamamos toda sorte de bênção, Senhor, sobre esta viagem e sobre o tempo, Senhor, de duração desta visitação sobre as Filipinas, Senhor. Os Teus servos serão enviados por Ti, Senhor, no tempo de preparação. Experimentarão coisas extraordinárias, Senhor, aonde o Teu Espírito irá conduzi-los, ó Deus, a fazerem coisas extraordinárias. Esse é o Teu plano específico, Senhor, para os Teus escolhidos. A unção está sobre ela, Senhor, e sobre todos os que vão em Teu nome, como Tu promete na Tua palavra. Esconde eles, Senhor, como a menina dos Teus olhos, e livra-os do laço do passarinheiro, em nome de Jesus, Pai querido. Levanta sobre os Teus servos, ó Pai, uma muralha de fogo, guardando a sua entrada e a sua saída, Senhor. Nenhuma ferramenta forjada ou preparada contra eles prevalecerão em nome de Jesus. Nós clamamos o sangue da aliança eterna, Senhor, sobre eles, ó Pai. Assim como foi no tempo antigo, Senhor, o Espírito de Deus paira sobre eles, Senhor, guiará nos caminhos certos, Senhor. E nós Te agradecemos pela fé, que em paz irão, em paz regressarão, Senhor, nesse tempo de preparação. E tudo será, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Em sua boca em nome de Jesus. Está vestido com manto de sangue.
Os seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Os seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Oh, seus olhos são, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Oh, seus olhos são, está vestido com manto de sangue. E só teu nome e só teu nome não se corrompe. Só teu nome só teu nome. Só teu nome. Oh, seus olhos são, em sua boca uma espada, está vestido. Oh, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Vamos cantar juntos. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. É o sangue derramado por mim, derramado por ti. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Vamos dizer que o nome dele é doce. E só teu nome doce como mel. Só teu nome, só teu nome doce e como o só teu nome, o só teu nome doce como o só teu nome é doce. Aleluia. Erga suas mãos para cima. Obrigado, Jesus. Agradeça aquele. Agora não peça nada, só agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa reunião maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse fim de semana maravilhoso que o Senhor nos revelou, Jesus. Mais uma vez, Senhor, a tua obra, Senhor. A tua obra de salvação, Senhor. O Senhor nos revelou, Senhor amado, que o Senhor trouxe à memória o dia que o Senhor morreu por nós e o dia que o Senhor ressuscitou por nós, Jesus. Nos leva para casa agora, Senhor, em paz. Mantém, Senhor amado, a nossa paz, Senhor. É a paz que excede todo entendimento, Jesus. Mantenha o nosso coração limpo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a trazer para cá, Senhor, aqueles que estão na nossa casa que ainda não são salvos por Ti, Jesus. Perdoa, Senhor amado, porque muitas vezes não sabemos como fazer isso, Senhor. Nos dá sabedoria, Jesus. E mantém, Senhor amado, o nosso coração puro, Jesus, e o nosso espírito reto. Agora olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: ó, tenha um ótimo domingo. Eu amo a tua vida.
E eu quero ver você domingo que vem aqui de novo. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos para casa em paz, com alegria. Ele levou toda a dor na cruz, suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu. Sua vitória proclamarei. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Oh, eu sei que salvo estou. Teu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. Oh, toda a culpa ele levou. Toda a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu. Jesus venceu. Sua vitória proclamarei. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Me restaurou, me libertou. Com gozo louvarei seu nome, seu reino anunciarei. O meu Redentor vive para sempre. 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 Aleluia! Uma semana abençoada para todos e uma Santa Páscoa.